Começando mais um Varejo Summit. E esse painel, eu estou muito animado, um painel que a gente vai falar de uma avenida de crescimento para grandes marcas, que são os presentes. Os presentes estão diretamente relacionados aos melhores momentos do nosso ano, normalmente. Dia das Mães, Dia dos Namorados, Black Friday, Natal. Mas tem muita estratégia para o varejo conseguir realmente extrair valor dessas datas sazonais. E hoje eu estou com três grandes lideranças de varejo que a gente vai conversar um pouquinho e entender os segredos ali que eles têm conseguido para realmente usar essas datas e extrair mais venda, conseguir fidelizar os clientes. Então, hoje eu estou aqui com Vivi, da Animale, Juliano, da Juliana Flores e Dani Valadão, da Pandora, e eu acho que vai ser uma conversa super legal para a gente aprofundar um pouquinho nesse tema que muito varejista sabe que é importante, mas às vezes a gente não sabe todas as estratégias dessas grandes marcas, que eu acho que esse vai ser a conversa aqui hoje. Vamos começar primeiro situando todo mundo. Vou começar lá pela Dani. Dani, me conta um pouquinho de contexto de Pandora. Hoje, como que vocês estão aqui no Brasil, tamanho, e depois a gente passa um pouquinho para o pessoal e a gente começa a falar um pouquinho dessas estratégias. Boa. Primeiro, prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite de estar no Varejo Summit. A Pandora, ela está no Brasil desde 2009, então a gente já tem aí alguns anos de estrada aqui no Brasil. A gente está hoje com 160 operações. A maioria das operações são lojas próprias. E além das nossas lojas, a gente também tem o nosso e-com, então a gente tem o nosso canal digital. A gente recentemente entrou em Marketplace também, um novo canal de vendas. E a gente está em joalherias independentes, que são o nosso canal de multimarca. Então, a gente representa aí a Pandora, que é a maior joalheria no mundo, com vários canais de vendas para a gente estar sempre pertinho do nosso cliente. Boa. E se é para falar de presente, Juliana Flores tinha que estar nesse painel. Então, a gente tem Juliano aí que cuida das operações de marketing. Conta para a gente, Juliana Flores, qual o momento de vocês? É uma marca que já está há bastante tempo aí ajudando nesse momento. Então, dá um contexto de Juliana Flores para a gente. Bom, também um prazer, muito obrigado por estar aqui com vocês, é muito legal. E, bom, a Juliana Flores, ela é uma empresa, assim, o nosso core é presenteável, né? É encantar com os nossos produtos. A gente é uma empresa de mais de 35 anos de mercado, né? Então a gente vem do físico, foi para online, agora voltando para o físico, né? Então a gente tem ali desde o ano passado uma grande expansão ali física que a gente tem, abrindo lojas, abrindo outros modelos de negócio. Também agora a gente, né, começou o nosso canal ali de franquias, então a gente está franqueando ali para poder levar flor e sentimento ali para várias pessoas do que a gente já tem feito nesses 35 anos de empresa. Legal. E a gente também está aqui com a Vivi. A Vivi, a gente é parceiro de boas marcas aí. E Animale é uma marca que também está numa trajetória olhando para presentes como um caminho de crescimento. Então, conta para o pessoal também como estamos em Animale. E aí a gente vai entrar nesse nosso painel. Legal, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui, fazer parte desse fórum, de varejo com vocês, ainda mais para falar de presente, que é um mercado super amplo para a gente, né, e Animale, nós temos hoje 60 lojas, todas próprias, mais o digital e também o canal de atacado, onde operamos em multimarcas, né, então é uma marca presente, em todo o território nacional e vai ser super legal trocar essa tarde aqui com vocês. Boa, muito bom. Então, começando um pouco, aquecendo um pouco os nossos motores aqui, eu acho que a gente tem um desafio super grande no tema de presentes, que é conseguir gerar a experiência, principalmente, né, encantadora, desde a embalagem até quem vai receber, para a gente conseguir transformar aquele presente, aquela pessoa que recebeu o presente, depois em um potencial cliente recorrente da marca e não só ganhar um presente lá, né, um bracelete da Pandora. Dani, no caso de Pandora, como que vocês têm olhado para fazer esse elo entre a pessoa que recebeu, né, e conseguir fazer com que ela volte para comprar mais charme? Como que vocês fazem com que essa pessoa que presenteou volte a presentear? O que que você tem olhado aí como boas práticas para encantar mais esses clientes? Acho que tudo começa, com uma boa descoberta durante o atendimento. Então, quando a gente tem um cliente que busca a Pandora para presentear alguém, quanto mais a gente consegue entender quem é essa pessoa que vai ser presenteada, e quanto mais assertivo a gente consegue ser no presente que ela vai ganhar,
mais lealdade e fidelidade a gente tem na volta. Porque se a cliente ganha um bracelete, ela volta depois para poder encher com um charme. Se ela ganha um charme que tem um significado muito forte com alguma coisa na vida dela, ela lembra que existe a Pandora e que em outros momentos da vida dela, ela também pode eternizar aquele outro momento com uma joia da Pandora. Então, eu acho que para a gente começa numa boa descoberta de quem é essa pessoa que vai receber o presente. Depois a gente tem toda uma parte de embalagem, como você falou. Então, a maneira como ela vai receber esse presente é muito importante, muito relevante. Então, a gente tem um cuidado e um carinho bem especial com a embalagem que a gente faz. E isso seja na venda física ou até na venda online, porque a gente também tem presenteáveis pela internet. E aí depois um pós-venda. Então, se por acaso a gente tem uma troca de tamanho ou até uma troca de modelo, então a gente também fazer esse pós-venda super relevante para que ela entenda que ela recebeu um presente, mas ela tem ali um lugar, um porto seguro, onde ela pode continuar fazendo futuras compras com a gente. Não, isso é super importante. Eu acho que conseguir montar esse diagnóstico, né, lá na loja, com o time de vendas, né, para acertar mais o presente, né, e evitar esse ruído, né, é uma experiência ruim quando você recebe um presente e fala, putz, mas cara, não era exatamente esse tamanho, ou não era exatamente esse formato que eu gosto. Então, eu acho que ter esse playbook ali do vendedor, né, de perguntas qualificadoras e formas de identificar para quem que eu estou presenteando, né, o motivo daquele presente, conseguir acertar realmente é uma coisa que no teu segmento com certeza é muito claro, muito evidente, mas às vezes quando a gente não tem um negócio que ele é muito, muito claro, presenteável, a gente não toma esse cuidado de será que eu estou conseguindo ajudar esse meu cliente a comprar o melhor presente, Exatamente. né? Porque realmente a fricção de receber um presente e não for exatamente aquilo que a Uhum. gente gostaria é uma frustração, né? Exatamente. Então é muita pergunta aberta, mas me conta um pouquinho como essa pessoa, qual é o jeito dela, o que que ela gosta, ela tem algum hobby, tem algum sentimento que você quer passar mais com esse presente que você quer entregar. Então, tem uma parte muito grande de conexão, do vendedor com a pessoa que está comprando o presente, para então conseguir se conectar com quem vai receber esse presente depois em casa. E se acontece de ter que ter a troca, porque às vezes acontece principalmente com tamanho, às vezes a gente Uhum, fala: "Ai, tenta trazer um anel dela pra gente ou dele pra gente uhum, medir, a gente acerta mais". Então tem também uns truquezinhos que a gente uhum. ajuda o cliente, principalmente com relação a tamanho. Mas se acontece de ter a troca, aí também tem uma segunda parte do atendimento na loja, que é poder fazer aquela troca de uma maneira mais tranquila É. possível, sem ter nenhum tipo de fricção. E isso é um desafio, porque a gente sabe que vendedor gosta de venda nova normalmente, né? Vendedor fica feliz quando ele está gerando lá mais R$ 1.000. Então, é um desafio. Troca é sempre, né, aquele depois do Natal, né, que a gente tem uma loja cheia, mas não está gerando muita venda. Muitas vezes o vendedor vê isso pelo lado ruim, de ter, nossa, vou ter agora 5, 10 dias trocando, né, um monte de coisa. Mas na verdade é uma oportunidade muito grande, Super. e aí é onde, né, o time de loja tem que estar muito junto para. É a oportunidade que a gente tem de contar sobre a marca, né? Então, a Pandora, muitas vezes a pessoa que está recebendo, Exatamente. talvez nunca entrou numa loja da Pandora, e é o primeiro ponto dela com a marca. Então, você imagina, se pega um vendedor lá no dia 26 de dezembro, né? Exatamente. E deu errado o anel, e a vendedora tá tipo, beleza, eu vou ter que trocar isso aqui, e a pessoa, né? É difícil fazer essa troca muitas vezes, que a pessoa às vezes não gosta da numeração, não gosta do produto, e tem que conduzir, contar essa história, né? Então, treinar as pessoas, né, para conseguir fazer isso acontecer da melhor forma é importantíssimo, né? E o que a gente fala muito com eles é que, às vezes, naquele momento da troca, não vai gerar uma nova compra ali. Mas se a gente faz bem o nosso papel, o nosso trabalho de pegar os dados desse cliente, trazer um lead novo para nossa base, e aí ele entra dentro da nossa estratégia de clientele em Uhum. CRM, hoje ele não comprou, mas amanhã ele é um novo Exato. cliente que entrou. Então, de uma certa maneira, é um canal de aquisição também Uhum. para novos clientes que receberam a Pandora, mas ainda não eram nossos clientes. Então, tem todo esse olhar estratégico para um presenteável. Total. E Juliano, eu acho que tem um fator muito crítico no segmento de presenteáveis que é velocidade.
Sim. né? Normalmente, hoje em dia, quanto mais conectado a gente está, mais disperso a gente está. Então, quantos aniversários que a gente, putz, eu tenho aniversário amanhã e aí eu esqueci do presente e eu tenho que resolver isso em 2 horas, 3 horas. E esse é um fator muito crítico para esse segmento, né? A gente conseguir ter velocidade para entregar um produto bacana na casa do consumidor, que normalmente, né, a gente está ali dentro do WhatsApp, depois está no e-commerce. Às vezes eu nem sei onde eu vou comprar flor, eu nem tenho uma referência de local. É, Conta um pouquinho primeiro como vocês foram precursores em entrar no digital e depois como que vocês escalaram para chegar na casa de todos os brasileiros, uma pequena marca de São Caetano, né? São Caetano E do Sul. hoje entregando no Brasil todo. Fala um pouco para a gente sobre esse tema de velocidade. A gente está aqui na internet, a gente está hoje, na empresa tem 35 anos, o site tem 25 anos, então assim, a gente está aqui desde quando os dinossauros estavam na internet, né? Então a gente estava assim, desde aquele momento. E acho que vem disso mesmo, assim, a gente sempre buscou ali atender o cliente da melhor forma e da maneira mais rápida, porque flor não é um bem que você fica ali pensando muito, assim, fazendo continha, vendo quanto que vai ser. É isso, você tem um momento especial na vida, né, de alguém que você precisa e você precisa presentear naquele momento. Principalmente homem, né? O homem deixa tudo para a última hora. Então, né, a gente precisa estar ali e saber que ele pode contar com a gente. Então, a gente começou ali, né, falando desse histórico, né, a gente começou ali, além do balcão, a gente começou com catálogo, com um panfleto ali na fatura do cartão de crédito. E aí a gente veio à internet, você fala assim, nossa, existe essa possibilidade de vender ali, né? E aí, com a internet, né, você não tem ali uma limitação geográfica, né? Uma loja física, você tem uma limitação ali geográfica, né? Vem ali as pessoas da região, no máximo pula de uma cidade para outra. Com a internet, o seu limite é o mundo, né? Você pode vender para qualquer pessoa. E aí, mas assim, isso é muito legal, que você traz muito cliente, mas também você traz ali, tá, eu preciso entregar rápido para aquilo, como você falou, as pessoas, cada vez mais a gente quer opções mais rápidas, mais, né, e pra gente poder atender aquele momento na urgência. Então, hoje a gente tem, além dos períodos clássicos, né, de manhã, tarde e noite, que já entregar no same day, né, no mesmo dia já é uma coisa muito difícil, mas ele é essencial para o meu negócio. A gente tem modelos mais rápidos ainda. Então, a gente tem entrega agendada, entrega a jato, entrega com hora marcada. Então, porque às vezes a pessoa quer que chegue exatamente naquele horário. Então, a gente precisa oferecer isso, porque se você não oferece, você, né, a pessoa, do mesmo jeito que ela, assim, ela é muito fiel ao mercado de flor, assim, a pessoa não vai me trocar por uma outra coisa, que acredito que também aconteça com as meninas aqui, porque existe um carinho pela marca, né, por aquilo, então ela não vai me trocar facilmente, ela vai me trocar se eu não oferecer ali uma opção para ela, ou se eu falhar, né, e que também, eu acho que também é um momento que as pessoas, né, a gente às vezes quer fugir, né, do problema, e toda empresa tem problema, né, não adianta a gente querer falar assim, ai, minha empresa é perfeita, não tem, gente, a gente vai falhar em algum momento, mas se você, no momento que você falha, que no meu caso, por exemplo, né, que é um bem assim, o CEO, o nosso CEO, né, o Clóvis, ele sempre fala uma coisa, que a gente não entrega flor, a gente entrega sentimento. Então, assim, se alguém compra a flor e tá mandando para alguém, ela tá ali, aquela flor não é só aquilo que tá chegando, aquele objeto, aquela forma. Ele tá ali demonstrando ali um carinho, uma desculpa, um eu te amo. E se você falha com essa mensagem, é muito difícil para aquela pessoa, né, lidar com E isso. perde o timing, né? Porque É. Era isso, não Estraga o chegou momento, hoje né? com Estraga o desculpa, momento. e aí às vezes já a conversa do WhatsApp já Ô, aconteceu. meu amor, se você não É. chegou ali, já perdeu tudo, inclusive o casamento. Ah, Exatamente. Mas o que a gente. Então, assim, falhamos, ok. Como que a gente pode se adiantar a esse erro? Porque, né, imagina, estamos aqui em São Paulo, né? Que é onde tem a maioria das nossas entregas, a gente sabe. Estava aqui discutindo sobre o trânsito antes da gente chegar. E é isso, as coisas acontecem, né? Então a gente, né, como um serviço de entrega, a gente também pode falhar às vezes. Mas eu acho que se você reconhece o erro e age da melhor forma ali para poder, né, deixar o seu cliente mais satisfeito, né, ali, também é um canal de aquisição. Porque, assim, se essa pessoa que falhou, você fala assim, não, essa empresa, ela foi lá e, né, corrigiu o erro dela, ele vai voltar com você de novo. Então, assim, né, a gente tem várias formas. E a Dani estava falando uma coisa muito engraçada também, só falando de aquisição, que eu achei que dá para fazer uma conexão com a Juliana Flores, é que a gente tem, né, o site, a gente tem a loja física, a gente tem o televendas também. E é muito legal que, assim, às vezes a pessoa chega assim, ela quer presentear, mas ela não sabe o que presentear, né? Assim, Exato. eu quero Isso é dar muito. flor, eu quero dar uma joia. E aí, se você. É o papel dessas pessoas que estão atrás ali, indicar, né? E dar um caminho mais fácil. Tanto que o nosso site, assim, ele é organizado
por ocasiões, não só por tipo de flor. A gente tem, obviamente, por tipo de flor, mas a gente tem mais por ocasiões, porque é a ocasião que move mais a pessoa. Então, assim, você dá também essas facilidades, né, de indicar para o cliente, olha, isso é mais indicado para tal ocasião, já deixa ele mais fácil de comprar. No online isso é essencial, né, porque quanto mais a gente encurta o caminho, mais rápido a gente consegue, né, dar para o nosso cliente a resposta, não só de produto, mas de serviço que ele consegue ali, então, assim, presentear É, e ajudar. esse pensamento que é a lógica de quem está presenteando, né? Que ou é para uma ocasião, eu acho que isso é super importante, e pensar, cara, quais produtos funcionam para aquela ocasião, qual que traz mais retorno, né? Então, putz, anel de formatura. Cara, você já ter preparado, ao invés de ela ter que Exatamente. pegar 10 gavetas para achar todos os de formatura, tipo, você tem agilidade na venda, né? Outra coisa é, tipo, o bracelete com charmes, né? Então, putz, é para uma menina de, né, 18 anos, novinha, é um tipo de gaveta, provavelmente, é um tipo de opção, sortimento que você vai ter, versus, sei lá, né, uma pessoa que acabou de se formar e é uma dentista, e aí você tem que ter coisas específicas. Eu acho que o tema de pensar, né, qual que é o envelope, né, qual que é a É. mensagem que esse presente quer trazer, e depois voltar dentro de casa e pensar, beleza, como que eu posso facilitar a vida do meu vendedor? Porque é isso, a gente sabe que turnover alto, né, a gente tem que treinar todos os dias, gente saindo, entrando dentro da companhia, e a gente tem um processo que não está claro onde que estão esses negócios, fica difícil de se achar. Outra coisa que eu achei legal desse teu ponto, é, a Copenhague é um cliente nosso há muito tempo, e em Copenhague a gente também montou um racional nessa linha de presenteáveis, que é as faixas de preço, né? Normalmente quem quer presentear Total. tem um Total. tema, Sabe? mas ela tem um budget, Sim, né? sim. Então, óbvio que o vendedor, né, quer articular e tudo mais, mas é importante entender. A gente está falando de um presente aqui de R$ 500. Não, não, vai ser vários amigos que vão dividir uma joia, né? Porque hoje acontece muito isso, né? Então, não, então a gente está falando de R$ 2.000, né? É uma outra abordagem. Então, acho que ter esse diagnóstico no físico que a Dani falou, né? Putz, ter as perguntas qualificadoras. Cara, qual que é a ocasião, né? A gente está falando de um presente de, cara, qual o valor mais ou menos, né? Você está comprando sozinho, várias pessoas que vão dar o presente, né? Acho que isso muda a conversão desse presente, né? E no final, é, eu acho que essa assistência do vendedor é onde a gente destrava muito o resultado, né? E eu acho que deixar isso também de uma forma também para o cliente também autonomamente, também de uma outra forma, assim, né, na exposição também, né, a gente também tem lojas físicas e, né, eu sempre faço esse paralelo do físico com o online, né, Aham. então assim, a gente entra no nossa home, você tem que ter ali, tem que ter a opção para todos os bolsos, mas tem que ter aquele bolso mais cheio, né, também, porque Exato. sempre Uhum. tem, né, e E aquele eu acho bolso que tem mais que vazio e tá pensar. ali e É. pensar, porque às vezes a pessoa, ela quer isso, né, você tem que dar as opções para o cliente poder comprar, porque às vezes ele, né, no meu caso específico de flor, né, eu tenho lá a pessoa que quer presentear e presenteia mais de uma vez com flor, né, ela tem vários momentos. Então, assim, pra mãe ela vai dar uma coisa num determinado valor, né, pro companheiro, companheira, ela vai dar uma outra coisa. Aí, Exato. no Dia dos Namorados, a pessoa vai ter que arrasar, né, porque senão... Aí, assim, mas tem o aniversário da mãe, da irmã, que aí vai dar um budget menor. É assim, aí eu não vou oferecer nada pra essa pessoa quando ela quer uma coisa menor? Não, Exato. eu tenho que ter pro bolso daquele Tem. momento, pra um Essa bolso ideia do maior. sortimento é bem importante, né? É. E o VM ele ajuda muito nisso também. Então, quando a gente está em épocas de eventos, principalmente mães, namorados, a gente facilita principalmente a vida do homem, né? Uhum. Que muitas vezes entra para buscar um presente para companheiro, Já para não tá companheira, Quando para amando fazer, não fazer essa sabe o que é mãe. É, fazer. facilidade e Já velocidade, Não. né? não Ele sabe, já não tá muito feliz de gastar na Pandora, lá os dois, já R$ 3.000 já dele. tá lá pensando no que vai gastar, mas a gente já deixa mais ou menos o que a gente chama dos combos, né? Então, qual é o brinco que combina com colar, com pingente? Então, a gente já deixa esse combo de presentes já pré-selecionado, isso tanto na exposição do visual merchandising, quanto nessa exposição embaixo do balcão que você falou, porque daí a gente consegue, por faixa de preço, trazer o combo que mais se adequa àquilo que ele está buscando. Então a gente já deixa lá, aqui vai ser até
presenteáveis até 500, aqui de 500 a 1.000 e pouquinho, aqui de 1.000 e pouquinho a 1.000 e pouquinho. Então, nessa descoberta que a gente faz, a gente entende também qual é o budget do cliente e aí já fica muito mais fácil, porque a gente já pega mais ou menos um combo que combina com a história que ele está contando, um produto que combina com o que ele está contando com essa faixa de preço. Então, acho que presenteável também passa muito por facilitar a vida do cliente e deixar esse momento mais fácil, Que é né? isso, né? Cada dia a gente está mais acelerado, né? É. E aí, se o cliente entra na loja, a gente já não tem essa operação muito na loja ou no site, Exato. enfim, muito funcional, porque no Uhum. final do dia é isso, funcional e É. rápido, né? Exato. A gente não espera o Uber 5 Uhum. minutos, Exato. né? Então, no varejo também esse timing faz É. muita diferença, E né? no site deixar todas as opções lá. Então, celebrar mães, namorados e presentes a partir daí. Aí você tem a faixa de preço, porque é a mesma estratégia, né? O mesmo racional, só que de maneiras diferentes. Mas é isso que você falou, Vivi. Tá todo mundo querendo Rapidez e facilidade, agilidade. né? E eu acho também que só uma outra coisa que eu pensei, que eu acho que essa questão da organização, que é muito importante, né, nos nossos negócios, que a gente já viu que o homem tá perdido, a gente precisa ajudar. Que assim, no nosso caso, as ocasiões ajudam muito e também podem nos ajudar, a gente, né, que às vezes precisa, assim, no meu caso, né, você pensa assim, flor. Quantas flores você conhece, Gustavo? Você conhece quantas flores? Exato. Conhece o quê? Rosa, Eu orquídea. sei, assim, a que eu acho bonita, É. olhei e achei. Achou E bonito. não custa mais de R$ 500. Mas assim, na cabeça a gente tem poucas flores, assim, às vezes É ajuda a gente. orquídea 70%. Assim. Exato. A primeira que você pensa é Mas- legal, não é tão cara, mas é boazinha. Mas às vezes nos ajuda também, e a gente ajuda outras equipes também da empresa, assim, a vender alguma coisa que a gente acredita também, né? Porque às vezes você coloca assim, romântico. A pessoa pensa, vermelho, rosa. Mas assim, às vezes eu posso colocar um outro produto que não é vermelho, mas também tem uma questão romântica, uma outra flor. Eu consigo também, essa questão de organização de VM, tanto no online quanto no físico, nos ajuda também a trazer novidades até pro cliente. Porque às vezes ele chega, ele não tem ideia, mas ele tem assim, uma noção, né? Tipo assim, o que é o comum, o que é o clichê. Aí às vezes que, ainda mais moda também pode ter muito isso, né? Você consegue trazer uma novidade indicando alguma dentro do que ele já tá ali esperando da indicação. E eu acho que pensar nessa jornada de presenteáveis é um caminho super importante para desbravar um faturamento que muitas marcas às vezes não é tão representativo ainda para algumas marcas, né? Eu estava conversando um pouquinho antes aqui com a Vivi e ela estava contando um pouquinho, né, desse olhar que a Animale está tendo, de pensar na personalização, de pensar no presenteável, até para ter mais opções dentro da marca, até para é uma marca tão conhecida, com tanto desejo, mas muitas vezes a pessoa não associa essa marca a um presente. Que é um grande desafio de Sim. marketing que a gente tem, né? O homem, por exemplo, pensar, puxa, eu posso ir lá na Animale porque eu vou comprar um produto, né, bacana de R$ 300, um presente super legal. Então conta pra gente o que vocês estão olhando para endereçar um pouquinho e aumentar esse crescimento de vocês em presentes. Legal. Animale sempre o nosso mix é um mix muito robusto, né? E o nosso legado na moda é a potência da mulher, né? Então, ganhar um presente da Animale, assim, quando você ganha um presente da Animale, ele tem um significado além de um produto, né? É um convite para um estilo de vida, algum momento que ele realmente é muito marcante. E a gente começou a entender, né? A marca é muito forte na omnicanalidade, então a gente deu um passo muito relevante nessa questão de aquisição de novos clientes, porque é uma marca como a gente tem muita recorrência, mas o cliente novo que muitas vezes entra pelo presenteável, que é uma porta de entrada, a gente aproveitava pouco. Então no site, além das trocas, a gente teve um incentivo estratégico nas lojas que quando você fez uma compra, você pode devolver essa compra na loja, porque a gente quer que a sua devolução não aconteça e se ela acontecer, que ela seja muito bem assistida para que você fique com a gente por causa da sua experiência. Então, essa foi uma primeira estratégia para a gente conseguir abrir o canal de novos clientes dentro Ou da seja, a marca. pessoa ela recebeu um presente e ao invés de ela trocar no digital, por exemplo, que ela não vai ter... Ninguém quer ir no correio. Ninguém quer ir no correio, vocês favorecem ela Sim. e priorizam o canal de voltar numa loja de vocês para conseguir gerar o elo com o Isso. consumidor.
E aí, além desse elo, a gente precisa trabalhar muito o mindset do time de vendas, né? Porque é isso, o vendedor você até trouxe, né? Ele Uhum, sempre quer uma nova venda, um novo cliente. uhum. E aí, com isso, ele tem o benefício, né, de se ele fizer um adicional, alguma coisa, ele tem o benefício de voltar para o atendimento. Ele volta para o primeiro atendimento dele. Então, é um Uhum. incentivo, Ah, ele não perde a fila. não perde. Entendi. Então, essa estratégia foi muito conectada, porque não adiantava a gente. Nós paramos para olhar e falou: poxa, a gente vai entrar aqui nessa categoria de presentes, vamos contar para o mercado que somos presenteáveis, sempre Uhum, fomos, mas a gente nunca contou isso, né? uhum. Mas a gente precisou trabalhar tanto o ponto de venda, nosso time, quanto, né, mindset mesmo de operação. E quando a gente fala de presente, hoje o nosso cliente ele é muito omnicanal. Os nossos melhores clientes, inclusive, eles compram muito. Então a gente também Online e fez off. essa preparação de todo o canal digital quanto do físico para comunicar. Então hoje nós temos uma linha de presentes, foi lançada no ano passado, que é a linha Soul, é uma linha exclusiva de presentes, que aí é necessaire, boné, enfim, vários itens que as pessoas nem imaginavam que a Animale era capaz de produzir. Mas muito antes disso, nós temos as regatas, itens que realmente as Itens pessoas de entrada que buscam. já tem, bu- né, super Isso. qualidade e já entrega um presente muito E legal, aí né? agora a gente vem com essa comunicação. E aí esse contato com o cliente ele é tão importante que para a gente hoje a gente avalia e é muito recorrente o nosso teste de embalagem, porque na loja o ápice do atendimento é quando a gente fecha. Poxa, a gente conseguiu agradar o cliente. Exato. E o ápice do atendimento de um presente, quando chega na sua casa, é abrir o pacote. Então o Uhum. pacote tem que ser perfeito. Então, tanto em um canal quanto no outro, a gente busca muito essa experiência para que o cliente volte e aí sim o presente seja realmente só o início da jornada dela com a gente. E das marcas que estão aqui, vocês olham muito para essa hiperpersonalização de, né, gravar o nome, fazer essa personalização de realmente pegar um produto e transformar ele em algo muito, muito único? Sim. Eu tô usando um inclusive, aliás eu tô usando 3, eu tô usando no bracelete, 2 braceletes e no meu pingente, no meu charme. A gente hoje tem quase todas as nossas lojas físicas, uma máquina personalizável, então você pode personalizar a sua joia, seja um bracelete, um anel ou um charme, com o que você quiser. Então a gente tem uma variedade de números, letras, símbolos, para você colocar uma data especial, a inicial dos seus filhos, do seu companheiro, da sua mãe, ou você pode personalizar da maneira que você quiser. Então você pode, por exemplo, no Dia das Mães, a gente teve muitos pais que levaram os desenhos dos filhos, aí a gente digitaliza o desenho e passa o desenho No para laser. joia. Agora no Dia dos Pais a gente fez essa mesma campanha. Ou alguém que quer eternizar a assinatura de alguém, então a gente digitaliza a assinatura e passa para a joia. Então com isso a gente consegue elevar o nível do presente à máxima potência, porque aí a pessoa ela tá recebendo realmente aquilo que foi feito para ela, muito especial. Então a gente iniciou esse projeto, vai fazer 1 ano agora, a gente começou com algumas operações Nossa, que piloto, legal. Ai, que a legal. gente expandiu durante esse ano para praticamente todas as nossas lojas e até o final do ano, quase 100% do nosso networking já oferece esse serviço dentro da loja da Pandora. Nossa, eu acho que isso faz Muito muita legal, diferença, muito. porque aí provavelmente quase ninguém deve retornar o Não, produto, não, aí porque não tem. teve um carinho E muito é seu, especial, né? e é seu, É. E ao Tem que exatamente. mesmo ser. tempo, a gente sempre fala, a gente é uma marca de conexão, né, a gente é uma marca de emoção que dá voz à paixão das pessoas. E aí quando a pessoa recebe um produto tão personalizado, tão pensado para ela, para um momento especial da vida dela, mesmo que ela não tenha sido a pessoa que foi até a Pandora comprar, automaticamente ela já passa a ter uma conexão com a gente, Super. com a marca. Uhum. Então é uma maneira da gente chegar em novos clientes com o DNA da Pandora. Muito legal. Não, eu ia falar assim, a gente tem na Juliana Flores tem uma questão que flor ela tem uma efemeridade, né, ela não é Uhum. uma coisa que vai durar como uma joia ou uma roupa, né, ela vai durar ali um tempo que a natureza, né, dela, assim, né, por isso que ela é envolta de tanto sentimento e de tanto significado, né, que a gente tem. Mas, a gente uma coisa que a gente vem de próxima ali à personalização, isso dentro do site que a gente tem, que você pode enviar uma foto, né, a gente imprime essa foto e coloca junto com um produto. Então, assim, você consegue ali no seu cartão
que é uma coisa muito pequena que a gente pode pensar de personalização. Cartão é uma coisa muito banal, mas ele torna aquilo, né, seu, né? Aquela mensagem que você está escrevendo, ela é muito importante para você, porque você quer dizer. E na questão do sentimento do que você está levando, né? A mensagem do cartão é muito importante. E a foto também a gente vê assim, a gente vende, né? Porque é uma questão ali que está junto com o cartão. A gente vende muita foto, né? Porque as pessoas querem deixar aquilo mais. Não quero só Uhum. aquela flor, eu quero mandar de outra forma. E a gente também tem ali tanto um monte do seu presente como um monte do seu buquê, que assim, não gostei de nada disso aqui. Eu quero que já tá aqueles mais de 1.000 opções que eu tenho no Uhum. site ou na loja, não gostei de nenhuma. Eu quero criar uma minha. Então você pode criar também o seu arranjo, ou sua cesta, ou seu buquê do jeito que você quiser. E ele também é muito utilizado ali para os nossos clientes, que é uma forma de deixar mais pessoal, né? Mais com a sua cara. Exato. Né? Isso faz muita diferença, né? É muito legal a gente ver as formas de personalização, né, que Uhum. fica no produto, no como eu vou enviar ou em Uhum. como eu vou atender. Hoje na Animalia a gente tem esse viés do como eu vou atender, né? Porque como que numa base de milhares de clientes você consegue segmentar para que a pessoa realmente se sinta única, né, com aquele contato, com aquela mensagem, Uhum. com aquele evento. Não, a personalização, ela vai desde o presente a essa forma, né, cuidadosa de fazer o checklist, de pegar ali as perguntas ideais para fazer isso acontecer. A gente tem um caso também que a gente olhou que não é exatamente o presenteável, mas aqui eu acho que a gente consegue encaixar muito bem nessa pauta. A gente trabalhou com a Aramis na metade desse ano, uma ação que foi muito interessante, que a gente estava nesse objetivo de ajudar eles na aquisição de clientes presentes, né? Obviamente que ajuda muito, né? A gente conseguir trazer novos clientes para uma empresa, mas a gente não tem muitas vezes essa métrica fácil de conseguir entender se é presente, se não é, né? Como que a gente faz isso? Então a gente olhou primeiro, né, para uma análise de RFV, então segmentou a base de clientes, entendeu quem estava tendendo a inatividade, clientes que já estavam mais longe ali do ciclo de compra, né, recorrente, e a gente reativou bônus com um modelo de member get member. Então eu falei para, vamos supor que a Dani comprou já na Aramis, então ela é uma mulher que comprou na Aramis, então provavelmente ela comprou um presente, e ela já estava lá um bom tempo sem comprar, eu posso lá, né, dar R$ 300 para uma próxima compra, e se ela indicar um amigo, né, ou um marido para comprar também, né, a gente dobra o cashback daquela pessoa. E foi uma ação que funcionou super bem, né? A gente trouxe mais de 4 milhões em um mês Ó, de faturamento, fazendo Caramba. esse, Nossa. esse trabalho em conjunto, olhando a reativação, que é, né, pegar pessoas que pararam de comprar e dando um bônus para elas, e incentivando elas nessa linha de aquisição, né? Então, poxa, indica um amigo também para vir comprar aqui, né, na Aramis, que muitas vezes a gente tem bastante presente, né, na Aramis, na Oscar, enfim, marcas masculinas, Richards, que são grandes clientes nossos, né, muita coisa, né, principalmente de mulheres que compram lá, são presentes, e às vezes o marido muitas vezes não vai na loja, incrivelmente, né? Então a gente tem muita mulher que vai na Richards, resolve tudo, compra para ela alguma coisa, compra depois tudo para o marido nunca foi lá. Então, eu acho que é importante também pensar em sacadas aqui, né, de como estimular essa aquisição. Nesse olhar assim de aquisição, de personalização, saindo até um pouquinho de presentes, né? O que vocês têm olhado aí como desafios que vocês estão passando e oportunidades no segmento para conseguir fidelizar mais o cliente de forma geral, assim, olhando esse tema de personalização da experiência, além do vendedor, abrindo mais a conversa, e é bom que eu deixo vocês numa saia justa, porque a gente não brifou Sempre. tão bem Não, disso. tem que pensar. Não, mas você estava falando uma coisa que eu acho que tem muito a ver com nós três aqui também, com os nossos produtos que a gente vende, né? A gente tem são bens que as pessoas desejam ganhar, Uhum, né? Você deseja, né, presentear também em algum momento, mas as pessoas desejam ganhar. No caso das meninas, né, a flor, né, a joia, a moda. No meu caso, a flor, mas também eu tenho dentro do meu site, da minha empresa ali, né, da Juliana Flores, a gente tem assim muitas mulheres que compram para presentear outras mulheres também. Então assim, como que você, né, mexe com esse desejo, né? Que é isso, né, do tipo assim, no meu caso, quem compra não é quem recebe. Então assim, eu tenho, né, ali, né, pelas nossas análises
análise ali dessas empresas, então a gente sabe que 98% das nossas vendas são presentes, né? Uhum. Quem está mandando não é quem está recebendo. Então você já sabe que não é um presente, não é para um bem próprio. Então, assim, eu já tenho esse cliente ali que, como que eu fidelizo ele? No meu caso, assim, primeiramente, assim, dando um bom atendimento para ele, cumprindo exatamente, chegando na hora certa, com qualidade. Então, assim, a gente tem um setor de qualidade muito rígido, né? Tanto assim do produto antes dele sair da empresa para entrega, antes dele sair da nossa central para ir para as nossas lojas para depois, né, ser vendido ali. Então, assim, tem um controle de qualidade muito rígido disso. Um controle de entrega também muito preciso. Então, assim, você prestando um bom serviço, ali eu acho que é uma questão muito grande. Mas aí, além disso, que é o básico, né, uma feijão com arroz que você tem que fazer, né? Quem recebe, né, o produto, no caso do presenteado, né, tipo, você encanta com aquele. Aí a gente tem uma ação muito legal que quando você recebe o cartão, atrás a gente tem um QR Code que incentiva quem recebeu a responder, né, a mandar uma mensagem agradecendo e também dando um descontinho ali para ele mesmo comprar. Então você já tá ali, ó, já incentivando a pessoa. Super legal essa ideia. Legal. Que já tá ali no cartãozinho, assim, você não quer dar, né, assim, ó, apresentei, você ganha ali uns 20% de desconto. E também nas nossas redes sociais, a gente tem uma hashtag, chama hashtag Momentos Juliana Flores, que a gente, né, semanalmente a gente pega, porque as pessoas postam, né, aquilo, né, postam que receberam flores. E a gente incentiva que eles postem com essa hashtag pra gente poder replicar isso. E aí você vai gerando o quê? Essa questão do desejo, né? Porque você fala assim, eu quero ganhar também. Eu quero dar porque eu quero postar. Então você vai influenciando aquelas pessoas ali, né? E fidelizando aquelas pessoas que também, nossa, eu ganhei, eu vou dar de novo, porque aquela pessoa quer, né? Ela gosta da marca, ela tem aquele incentivo, né? Indo, assim, muito além, né, disso, né? Claro, é além daquelas coisinhas básicas que, né, que quem trabalha com internet tem que ter, né? Você tem que ter aquela reguinha bem organizada ali, né? Da aquisição da pessoa, do boas-vindas, de quando você vai mandar uma promoção para ela. Faz tanto tempo que não tá, vamos ativar essa pessoa que tá inativa. E aí, voltando com isso, né? E lembrando dela que a sua marca existe. Porque, no meu caso, assim, você não tem todos os dias você precisa presentear alguém com flor. Mas quando você for presentear, principalmente de última hora, você vai lembrar que existe a Juliana Flores e que ela pode te dar ali opções rápidas de entrega e opções de descontos e Nossa, eu momentos. adorei essa ideia de ter essa sacada, tipo, ao invés de falar, você ganhou um valor para a próxima compra, né? Agradeça a Agradeça. pessoa, né? Porque a mensagem faz muita diferença em ação. Principalmente, a gente mudou muito o mercado na parte de cadastro de loja, não é porque era um cashback. É porque quando a gente pensou no produto, né, a gente tinha um desafio super grande, que era cadastrar o cliente na loja. Nossa, Então ninguém queria, né? Você chegava numa loja, a pessoa falava, me passa CPF, data de aniversário, nome, não. endereço, Nossa, dá um CEP. caos até Aí você hoje, né? já Não. queria morrer. E aí a gente mudou esse comportamento, exatamente mudando da mesma forma como vocês pensaram. A gente mudou a forma. Que foi, basicamente, Dani, consegui R$ 150 para sua próxima compra. Me passa seu celular que eu já ativo ele. Então, é o mesmo objetivo de a gente cadastrar o cliente, mas a forma muda muito o A comportamento, a narrativa, né? narrativa. E aí, o que causou no varejo brasileiro, isso é absurdo, porque assim, não vou contar quantos anos, mas algumas décadas já. Para a gente também, a gestão de cadastro era um super desafio. Hoje a gente tem o Exatamente. dado, hoje a gente precisa saber o que fazer com ele, né? A gente Exato. precisa tratar, saber o que fazer. É outra Transformar em história. informação. Mas alguns anos antes da chegada de vocês no mercado, a gente não tinha o dado. Exato. Tinha no caderninho, né? É isso. Tinha no caderninho, aí a vendedora levava embora e tchau. Acabou. Levou os clientes junto. Foi uma mudança de É. mercado mesmo que a gente viu acontecendo aí. Exato. Mas adorei essa sacada, né? De pensar, né? Como que eu... Era um pouco disso que eu queria entender, né? Como que eu faço a pessoa que recebeu o presente... Beleza, a gente botou numa embalagem legal, mas que sacada que tem. Então, eu gostei. Essa ideia do QR Code, né? Falando para agradecer o presente. Daí, quando ela abrir o QR Code, ela já tem ali um descontinho. um desconto para uma primeira compra dela, né? Pode ser um caminho super interessante. Alguém aí tem mais alguma ideia? Já veremos isso no Animal, hein? Gostei. Pode roubar, gente. Já tô aqui pensando como coloco nas minhas Pode usar, caixas. gente. Paga o royalties depois. Muito bom. Na Pandora, a gente está olhando muito para um aumento de crescimento, então a gente vem em anos muito fortes de crescimento na marca globalmente. E aqui no Brasil também, a gente vem de 2 últimos anos muito, muito forte em crescimento, tanto em expansão,
Então, a gente expandiu o número de lojas, a gente abriu aí 70 operações nos últimos 2 anos. A gente abriu esse novo canal de multimarcas, a gente abriu um marketplace, então a gente hoje tem uma loja oficial Pandora dentro do Mercado Livre. E a gente vem expandindo também as categorias. Então, a gente é muito conhecida pelos charmes e braceletes, que é o grande DNA da marca e é onde a gente consegue passar muito a paixão dos clientes através das joias. Mas a gente vê uma oportunidade enorme de vestir a mulher e o homem por inteiro. Então a gente vai muito além do bracelete e do charme. Então a gente tem os anéis, a gente tem os brincos, os colares e outras linhas que também têm designs diferentes e conversam muito com a cliente que amadureceu, que cresceu, que já não quer usar tanto só um bracelete com charme. Então a gente tem linhas mais orgânicas que conseguem trazer esse novo estilo, esse novo design, olhando muito para essa vertente de crescimento, mas sem perder o nosso DNA foco, que é a conexão com o cliente, a venda emocional que tem. A joia, acho que muito parecido com o que o seu CEO fala, a gente não vende também, não é só uma flor, é um sentimento. A gente também não vende só uma joia, é uma história, é um marco, é uma celebração que ela vai ser eternizada ali naquela peça. Então, acho que tudo que a gente tem feito é olhando para isso. Então, a gente lançou os engravings que eu contei agora. Então, é uma nova forma de encontrar essa cliente. E recentemente a gente fez 2 novos lançamentos que também falam muito dentro dessa visão da marca. E ao mesmo tempo retornam a essência da marca, que é uma joalheria que traz a democratização da joia. Que acho que o grande diferencial da Pandora foi democratizar a joia. Um produto que era muito exclusivo, muito elitista, a partir do momento que a Pandora chega, começa a ser um produto que pode ser para várias pessoas. E a gente fez 2 lançamentos recentes, um é a nossa linha Talismã, que ela é um charme, conta a história da cliente, mas com um design completamente diferente, traz uma coisa mais mística, que a cliente pode brincar um pouco ali na sua história. E os minis, que são os nossos novos charmes com preço de entrada, para a gente também falar muito de acessibilidade da marca. E por que não presenteáveis? Às vezes a gente tem um cliente que tem um budget mais curtinho, a gente traz essa nova linha dos minis, principalmente para poder trazer mais amor e mais paixão para mais pessoas. Tem uma experiência que eu tive recente, comprando um presente, que eu achei que foi uma sacada super legal de uma marca. Eu comprei fora e a marca era uma marca de vela, que eu adoro, a Diptyque e tal. E aí eles, além de, enfim, é um produto super premium, é caro, mas eu adorei a ideia que eles tiveram no tema do presente, que foi, beleza, tava obviamente a sacola bonita, nananana, mas eles colocaram dentro, tipo, um catálogo contando a história da Diptyque, que eu adoro a marca, eu que comprei adoro a marca, mas a pessoa que recebe, muitas vezes, cara, ela não sabe nem o que é Diptyque, se custa 10 ou se custa 1.000, né? Então, eles fizeram tipo um catálogo de 10 páginas, assim, falando um pouco da história da marca, mostrando os produtos. Então, eu acho que também tem, não só através de bonificação, né, não só através, às vezes, de um cupom. Claro que no teu caso é super legal, né, ter tudo isso. Às vezes a marca não consegue fazer alguma ação assim tão forte, mas tem uma oportunidade de abrir uma conversa de uma pessoa que talvez, sei lá, nunca foi na loja da Pandora ou não sabe nem que animal existe, né? Tem gente que Exato. não tem todo esse contexto. Então, eu acho que é uma oportunidade de a gente falar também. Vocês já usaram algum tipo de catálogo ou coisas materiais assim para mandar junto? Na Animalia a gente tem o QR Code também, mas ele conta sobre as tendências, sobre quem somos, sobre a potência feminina. Então a gente vai muito nessa introdução da nossa marca no mercado. E a gente tem visto muito o senso de comunidade. A gente ouve falar muito, mas numa moda premium, como que a gente faz isso? E a gente lançou agora, por exemplo, a Dani é uma cliente, né, da nossa base premium, por exemplo. E aí ela pode convidar uma amiga dela para um evento nosso na loja, porque Que cada vez legal. mais a loja física vem sendo o lugar de entretenimento para o cliente, né? Porque o que que vai fazer o cliente sair de casa, pegar o carro, parar no shopping, entrar na sua loja? Então esses eventos têm sido cada vez mais e com pessoas que se conectem. Então no evento que a gente
gente vai convidar a Dani são executivas como ela, que ela vai contar e vai trazer para a gente discutir, ter rodas de conversa Uhum. dentro do negócio. Então, é uma forma também que a gente encontrou de trazer novas pessoas. Na CRM Bônus, o que que a gente está fazendo olhando um pouco para presentes, né? A gente tem um produto que a gente vai lançar no final desse ano. A gente está super animado com essa ideia, que hoje a gente sabe que presentes é um universo super importante, mas é um desafio principalmente no digital. Uhum. E a gente sempre olhou muito para esse desafio, primeiro da urgência, né? E depois de entender os gostos das pessoas, né? Porque, putz, eu quero presentear a Dani, mas será que a Dani é 38 calçado ou é 36? E aí isso, né, gera essa fricção da experiência que muitas vezes não é tão boa, né? Ou a mesma coisa, putz, quero dar um presente legal para Dani, mas, putz, eu queria até R$ 300. O que que será que a Dani vai gostar? É melhor eu comprar um óleo da L'Occitane ou uma vela pequenininha de uma marca super premium, né? E aí a gente está criando, então, um marketplace dentro do WhatsApp, onde a gente está colocando um assistente, que é tipo um chat GPT realmente dentro do WhatsApp. Então, a gente está criando isso, onde você vai conseguir falar e mandar o número do celular da Dani dentro do seu WhatsApp e falar, ó, eu quero presentear a Dani até R$ 300. E a gente está integrando várias marcas dentro desse WhatsApp, onde aí ele vai sugerir os presentes. Então ele vai falar, ó, Super legal. legal, a Dani, né, pelo que eu vi aqui, a Dani gosta, por Que exemplo, massa. de produtos de beleza. Ela é uma super shopper de beleza. E a gente tem aqui L'Occitane, Natura e Ádicos, por exemplo, para presentear. Até R$ 300 tem essas opções, né? E o mais legal é que com o iFood, a gente sabe aonde a Dani mora. Então, Uhum. o iFood comprou 20% da CRM Aham. Bônus, e essa foi uma das grandes teses nossas, né, do investimento, é de a gente ser, né, aquilo que o iFood foi para o restaurante, né, Uhum. a CRM Bônus também abrir essa avenida do digital, do varejo de oportunidade. Esse varejo que a gente quer presentear, né, eu adoraria presentear mais pessoas, mas às vezes ou você esquece da data, ou você não sabe, putz, cara, vou ter que pedir um endereço, aí depois eu não sei onde é certinho, né? É E dá difícil. bastante problema. Então, a gente está trabalhando bastante, então aguardem quem está vendo aí, porque provavelmente até dezembro, janeiro, a gente está lançando um produto que a gente promete aí revolucionar a forma de a gente conseguir presentear de uma forma realmente mais tranquila, né? Então, tendo também lembretes dos aniversários. Isso é Que sabe o que maravilhoso, era uma Isso. hein? coisa que eu amava? Era Isso é aquele negócio do maravilhoso. Facebook, Não que é? você entrava no Facebook e ele Era te falava. Era maravilhoso. maravilhoso. Era muito bom. Hoje no LinkedIn tem, mas é tão chato, né? É, Mas sabe que a verdade. gente tem uma ferramenta assim, É? porque o nosso core é isso, né? A gente Uhum. tem você, né? A gente tem uma ferramenta que é isso, é uma agenda que você coloca ali as suas datas principais, porque você vai esquecer, a gente vai É. esquecer. Se a gente colocar alarme no celular para acordar, para fazer as coisas, imagina a data. Eu também esqueço. Olha que eu trabalho numa empresa de presentes. Então, a gente tem esse serviço e ele é muito usado pelos nossos clientes mesmo, porque eles precisam ser lembrados. Isso é E super importante, né? é, E aí a gente vai fazer isso dentro do WhatsApp. Porque a gente É. pensou, cara, como que a gente pode fazer isso simples? Sensacional. Então você vai mandar, por exemplo, a lista dos 5 melhores amigos da sua família, e baseado no celular, a gente já sabe também o aniversário das pessoas. Então a gente vai te falar, ó, a Dani faz aniversário em setembro, né? Então a gente já vai avisar e vai deixar um Muito lembrete. Ah, legal. eu quero avisar, né? Eu quero ser lembrado um mês antes ou uma semana antes, e aí você vai poder agendar esses lembretes dentro do WhatsApp. Então, eu acho que a gente tem aqui, né, muitas boas práticas. A gente, né, entendeu a importância de presentes nas categorias. A gente trabalha com muita marca que 30, 40% do faturamento é presentes, né? As principais marcas que a gente atua são marcas de shopping, são marcas presenteáveis, né? Então, eu acho que aqui existe muita oportunidade e eu acho que a gente colocou bastante output interessante aqui, né? Resumindo bem dessa conversa, para quem está ouvindo e gosta da síntese, eu acho que a gente tem que olhar muito para o time de loja, quem tem varejo físico, né? Pensar muito nos pontos que a Dani trouxe, eu acho, de organizar o discurso, né, do vendedor. Depois, pensar muito, né, nesse checklist e como isso se integra dentro da organização ali do VM da loja. Então, poxa, né, eu tenho, né, os produtos até R$ 500 organizados e pensados aonde a vendedora vai pegar, ou ela tem que catar um monte de coisa uhum. para chegar no 500, né? Depois, acho que o tema da rapidez da entrega, né, pensar nas categorias dos momentos, eu achei muito legal, né?
E, cara, Animale, eu achei muito interessante vocês pensarem nessa expansão de produto. Então, provavelmente tem marca que está ouvindo a gente e que ela pensa, puta, mas eu não sou presenteável. Eu acho que sim, né? Se você tem uma marca bacana, uma marca legal, provavelmente ela é presenteável. As pessoas gostariam de receber um Sim. presente Animale. Talvez você só não pensou numa categoria de, né, uma linha de produto para isso. Então, acho que foi uma conversa super interessante para a gente olhar para isso e ver oportunidades, né? Então, gente, queria agradecer, mas antes queria que vocês dessem uma última dica, se você estivesse ouvindo aqui no Varejo Summit e pensasse, poxa, eu quero expandir a minha linha aqui de presentes, se fosse uma coisa para fazer, o que vocês fariam? E ó, Nossa, essa é Nossa. para vocês pensarem. Talvez a gente pode dar um timer aqui, a gente É. pausa a Tem. gravação e vocês têm 2 minutos para pensar. Vamos lá, vamos vou ver. O que pensar. a gente tem se você fosse aí uma marca que você ainda não fizesse nada relacionado a presente? Se fosse uma coisa para você chegar para o seu time amanhã lá no escritório e falar, gente, acho que temos uma oportunidade de crescer venda aqui. Eu gosto sempre de falar que a gente precisa entender qual é a dor que tem que ser solucionada. E quando a gente fala de presentes, ainda tem algumas dores que o mercado tem oportunidades, porque ao mesmo tempo que tem uma dor, tem uma oportunidade, né? Grandes negócios nasceram assim. Você deu o exemplo Uhum. da própria CRM Bônus, que nasceu buscando uma facilidade de cadastro. Então, eu acho que se a marca ainda não está fazendo ou não está pensando em presenteável, o que pode ser uma dor do cliente que ela pode solucionar. Então, desde o tipo de produto, ou as faixas de preço, ou a comodidade de entrega, ou a integração entre os canais, eh, pode variar de um segmento para outro, pode variar de uma marca para outra, mas eu acho que eu iniciaria, buscando qual a dor que eu poderia solucionar na vida do meu cliente quando o assunto é presenteável. Boa. Eu acho que eu vou pegar a rabeira, né, você, daí me ajudou. Não, porque eu acho que, assim, ouvir os clientes, assim, pode ser um clichê, né, que as pessoas falam assim: mas isso todo mundo fala". Mas acho que realmente ali é o ouro do negócio, né. A gente tem, né, na Giovana Flores a gente tem o nosso saque e muitas das coisas, muitas das mudanças que a gente teve estruturais da empresa vieram de ouvir o nosso saque e vieram de ouvir as nossas vendedoras, tanto de loja quanto de televendas, porque elas estão ali na ponta, então elas conseguem trazer essas respostas pra gente. E aí, a partir disso, e assim, e aí, né, pensando na evolução, um outro canal que a gente tem muito de ouvidoria desses clientes, do que eles desejam, são as redes sociais hoje, né? Que é ali onde você gera não só o desejo e conhecimento e a humanização da marca, mas também você pode mudar. No nosso caso, por exemplo, que a gente vende flores, fala assim, ok, o que eu posso fazer? Veio de ouvir os nossos clientes, veio a gente desdobrando em outros produtos. Hoje a gente tem uma linha aromática, por exemplo, né, de velas, de difusores, que veio disso, de entender assim, o que mais eu posso fazer além de Uhum. flor? Acho que no caso disso, eu não sei se eu sou presenteável. Vamos ouvir os clientes, porque às vezes você está pensando, eu trabalho com uma coisa que não tem nada a ver com a outra, mas às vezes pode ser, pode vir aí, daí pode surgir uma nova linha de produtos, um novo serviço que você pode oferecer que pode ser um presenteável. Exatamente. Muito bom. Eu vou na linha da comunicação, né? Da gente se perguntar por que eu não sou presenteável. Uhum, Por que não? Você acabou de contar pra gente a história da uhum, vela que você comprou. exato. E por ter esse mindset de não sou presenteável, a gente acaba não comunicando para o cliente que somos. Então, eu Uhum. iria nesse viés de comunicação, no digital, no físico, enfim, em todos os canais. Exato, acho que no final tem muita oportunidade para você que está ouvindo a gente, que tem uma marca, varejo físico ou no e-commerce, para organizar essa estratégia de presenteável e realmente aumentar, crescer o faturamento do seu negócio. Então, obrigado por você estar aqui nesse painel com a gente. Tem muita programação, muita conversa boa ainda. Então, passe aí, fique com a gente aqui no Varejo Summit 2025. Entre também nas nossas redes sociais. Se você ainda não me segue também no Instagram, eu tenho produzido alguns conteúdos bacanas de varejo, então é Guga Dot, pode me seguir lá, ou no LinkedIn também, pode conectar com todo mundo. Aqui dentro da conversa do próprio painel que você está assistindo essa gravação, vai ter o LinkedIn de todos eles, para você poder se conectar com eles, e se você quiser continuar a conversa, acho que eles podem te dar mais dicas também lá pelo LinkedIn. Então, obrigado e até a próxima edição aqui do Varejo Summit 2025.